Capítulo 3. Em casa, minha mãe parecia ter ficado ainda mais doente naquele dia de minha ausência. Ou talvez eu apenas tivesse conseguido esquecer quanto ela realmente estava enferma. A casa do senhor Tanaka tinha cheiro de fumaça e pinheiro, mas a nossa fedia a doença, de um jeito que não suporto descrever. Satissu estava trabalhando na aldeia à tarde, de modo que a senhora Suji veio me ajudar a banhar minha mãe. Quando a levamos para fora de casa, suas costelas eram mais largas do que seus ombros e até o branco de seus olhos estava nublado. Eu só consegui aguentar vê-la daquele jeito, lembrando como uma vez me sentira ao sair com ela da banheira, enquanto era forte e saudável, quando o vapor se desprendera de nossa pele pálida, como se fôssemos dois pedaços de rabanete cozido. Achei difícil imaginar que esta mulher, cujas costas tantas vezes eu esfregara com uma pedra e cuja carne sempre me parecera mais firme e macia do que a de Satsu, pudesse estar morta antes mesmo que terminasse o verão. Naquela noite, deitada no meu futon, tentei imaginar de todos os ângulos aquela situação confusa, para me convencer de que, de alguma forma, tudo estaria bem. Para começar, fiquei pensando como poderíamos continuar vivendo sem minha mãe, ainda que sobrevivêssemos e o senhor Tanaka nos adotasse. Minha própria família deixaria de existir? No fim, decidi que o senhor Tanaka não adotaria apenas minha irmã e a mim, mas também meu pai. Afinal de contas, ele não podia esperar que meu pai morasse sozinho. Eu normalmente não conseguia dormir antes de me convencer de que aquilo era verdade. De forma que, naquelas semanas, dormi pouco e as manhãs foram nebulosas. Numa destas manhãs, durante o calor do verão, eu voltava depois de ter ido buscar um pacote de chá na aldeia, quando escutei atrás de mim um som de areia esmagada. Era o senhor Suji, assistente do senhor Tanaka, correndo trilha acima. Quando me alcançou, levou um bom tempo para controlar a respiração. Ele ofegava e apertava a lateral do corpo, como se tivesse corrido desde Senzuru. Estava vermelho e lustroso como uma caranha. Embora o dia ainda não estivesse muito quente, por fim disse: "O senhor Tanaka quer que você e sua irmã desçam até a aldeia assim que puderem." Eu achara esquisito meu pai não ter ido pescar naquela manhã. Então entendi, chegara o dia. "E meu pai?" perguntei. "O senhor Tanaka disse alguma coisa sobre ele?" "Ande logo, Shio-chan", disse ele apenas. "Vá pegar sua irmã." Não gostei daquilo, mas corri até a casa e encontrei meu pai, sentado à mesa catando sujeira de um buraco na madeira, com uma de suas unhas. Satsu botava carvão no forno. Os dois pareciam estar aguardando um acontecimento terrível. "Pai, o senhor Tanaka quer que Satsu-san e eu desçamos até a aldeia", falei. Satsu tirou o seu avental, pendurou-o num gancho e saiu pela porta. Meu pai não respondeu, mas piscou algumas vezes, fitando o lugar onde Satsu tinha estado. Depois baixou pesadamente os olhos para o chão e fez um sinal afirmativo com a cabeça. Ouvi minha mãe gritar no sono, no quarto dos fundos. Satsu já estava quase na aldeia quando a alcancei. Fazia semanas que eu vim imaginando este dia, mas jamais esperara me sentir tão assustada como estava. Satsu não parecia entender que aquela ida à aldeia era diferente das que ela poderia ter feito antes.
nem ao menos se importara de limpar o carvão de suas mãos. Afastando uma mecha de cabelos do rosto, acabou com uma mancha de sujeira nele. Eu não queria que ela encontrasse o Sr. Tanaka naquele estado, de modo que estendi a mão para limpá-la como nossa mãe teria feito. Satsu afastou minha mão. Diante da companhia japonesa de frutos do mar, fiz uma mesura e dei bom dia ao Sr. Tanaka, esperando que ficasse feliz ao nos ver. Em vez disso, ele foi estranhamente frio. Acho que isso deveria ter sido o primeiro sinal para mim de que as coisas não seriam como eu imaginara. Quando nos conduziu até sua carroça, decidi que provavelmente ele queria nos levar até sua casa, para que a esposa e filha estivessem na sala quando ele nos falasse da adoção. O senhor Suji vai na frente comigo, disse ele, de modo que é melhor você e Chiju-san irem atrás. Foi exatamente o que ele disse, Shizu-san. Achei grosseiro da parte dele errar o nome de minha irmã, mas ela nem pareceu notar. Subiu na parte de trás da carroça e sentou entre os cestos de peixe vazios, colocando uma das mãos nas tábuas viscosas. E com a mesma mão afastou uma mosca do rosto, deixando uma mancha lustrosa na bochecha. Eu não era indiferente àquele visco todo como Satsu. Só conseguia pensar naquele cheiro e em como ficaria contente de lavar as mãos. Quem sabe até a roupa, quando chegássemos à casa do Sr. Tanaka. Durante a viagem, Satsu e eu não trocamos uma palavra, até chegarmos ao alto da colina de onde se via Senzuru, quando de repente ela disse, um trem! Olhei e vi à distância um trem indo para a cidade. A fumaça se enroscava de um jeito que me fez pensar na pele de uma cobra sendo retirada. Achei que era um pensamento inteligente e tentei explicá-lo a Satsu, mas ela não se interessou. O Sr. Tanaka teria apreciado aquilo, pensei, e Kuniko também. Decidi que contaria aquilo aos dois quando chegássemos à casa dos Tanakas. Então, de repente, percebi que não íamos na direção da casa do Sr. Tanaka. A carroça parou poucos minutos depois, numa poça de lama, ao lado dos trilhos do trem, não longe da cidade. Uma multidão de pessoas se formava ali, com sacos e caixotes empilhados em redor, e entre elas estava a senhora Meshi-Meshi, de pé, ao lado de um homem singularmente magro, com um kimono rígido. Tinha cabelo preto macio, como o de um gato, e numa das mãos segurava uma sacola de pano presa numa cordinha. Pareceu-me deslocado em Senzuru, ainda mais ao lado dos agricultores e dos pescadores com seus cestos, e de uma velha corcunda com um saco de inhames. A senhora Mexe-Mexe lhe disse qualquer coisa, e quando ele se virou e nos olhou, eu senti medo na hora. O senhor Tanaka nos apresentou ao homem, cujo nome era Beko. O senhor Beko não disse nada, apenas me olhou bem de perto e pareceu confuso ao ver Satsu. Eu trouxe Suji comigo de Iroido, disse-lhe o senhor Tanaka. Gostaria que ele o acompanhasse? Ele conhece as meninas e posso dispensá-lo um dia ou dois. Não, não, disse o senhor Beko, balançando a mão. Eu, com certeza, não esperara nada daquilo. Perguntei aonde íamos, mas ninguém pareceu me escutar, de modo que eu mesma encontrei uma resposta. Decidi que o senhor Tanaka ficara aborrecido com o que a senhora Meshi-Meshi lhe contara de nós e que aquele homenzinho, curiosamente magro, o senhor Beko, planejava nos levar a algum lugar para que lessem melhor a nossa sorte. Depois voltaríamos ao senhor Tanaka. Enquanto eu tentava me acalmar da melhor forma possível com estes pensamentos, a senhora Meshi-Meshi, com um sorriso agradável, levou Satsu e a mim até alguma distância da plataforma de lama.
Quando estávamos longe o bastante para que ninguém mais nos ouvisse, seu sorriso sumiu e ela disse: Agora me escutem. Vocês duas são meninas muito más. Olhou em torno para certificar-se de que ninguém via e nos bateu no alto da cabeça. Não me machucou, mas gritei de surpresa e Satsu também. Se fizerem qualquer coisa para me envergonhar, continuou, farei vocês pagarem por tudo. O senhor Beco é um homem severo. Prestem atenção a tudo que ele diz. Se ele as mandar rastejar para debaixo do assento do trem, rastejem. Entendido? Pela expressão no rosto da senhora Mexe-Mexe, vi que deveria responder ou ela me machucaria. Mas estava em tal estado de choque que não consegui falar. E como eu receara, ela estendeu a mão e começou a me beliscar tão forte na lateral do pescoço que eu nem conseguia dizer onde em mim doía. Era como se eu tivesse caído numa bacia, com criaturas que me mordiam por toda parte, e ouvi meus próprios ganidos. Em seguida, o senhor Tanaka surgiu ao nosso lado. O que está acontecendo aqui? Disse. Se tem mais alguma coisa a dizer a estas meninas, diga na minha frente. Não há motivo para tratá-las desse jeito. Estou certa de que temos muitas coisas a falar. Mas o trem está chegando, disse a senhora Mexe-Mexe. Era verdade. Pude vê-lo fazer uma curva não muito longe dali. O senhor Tanaka nos levou de volta à plataforma, onde agricultores e velhas juntavam seus pertences. Logo, o trem parou diante de nós. O senhor Beco, em seu kimono rígido, se enfiou entre mim e Satsu e nos guiou pelos cotovelos até um vagão. Ouvi o senhor Tanaka dizer alguma coisa, mas estava confusa e nervosa demais para compreender. Não sabia ao certo se escutara. Mataio. Vamos nos ver de novo. Ou Mateio. Esperem. Ou até mesmo Madeio. Bom, vamos. Quando espiei pela janela, vi o senhor Tanaka caminhando de volta à sua carroça e a senhora Mexe-Mexe passando as mãos pelo kimono. Um instante depois, minha irmã disse, Shio-chan! Enterrei o rosto nas mãos e, honestamente, se pudesse, teria me jogado no assoalho do trem e rolado de angústia, porque, do modo que minha irmã pronunciara meu nome, não era preciso dizer mais nada. Você sabe para onde estamos indo? Perguntou-me. Acho que ela só queria uma resposta de sim ou não. Provavelmente não lhe importava o nosso destino, desde que alguém soubesse o que ia acontecer. Mas é claro que eu não sabia. Perguntei ao magricela senhor Beco, mas ele não me deu nenhuma atenção. Ainda olhava para Satsu, como se nunca tivesse visto nada parecido antes. Por fim, ele fez uma careta de nojo e disse, Peixe, como vocês duas fedem. Tirou um pente da sua sacola de pano e começou a pentear o cabelo dela. Deve tê-la machucado, mas compreendi que ver a paisagem passar diante da janela era-lhe um sofrimento muito maior. De repente, os lábios de Satsu se curvaram para baixo, como os de um bebê, e ela começou a chorar. Se ela houvesse me batido e gritado comigo, eu não teria sofrido tanto quanto ao ver seu rosto daquele jeito. Era tudo culpa minha. Uma velha camponesa com dentes expostos, como os de um cão, veio até nós, com uma cenoura para a Satsu. Depois perguntou aonde ela estava indo. Kyoto, respondeu o senhor Beco. Ao ouvir isso, fiquei tão nauseada de preocupação que não consegui mais fitar Satsu nos olhos.
Até mesmo a cidadezinha de Senzuru me parecera remota e distante. Kyoto me soava um lugar tão estrangeiro quanto Hong Kong ou até Nova York, sobre as quais uma vez escutara o Dr. Miura falar, até onde eu sabia, em Kyoto trituravam crianças para dar de comer aos cachorros. Ficamos naquele trem várias horas sem comida. Ver o senhor Beco tirar de sua bolsa uma folha de lótus enrolada e abri-la, revelando uma bola de arroz com semente de gergelim, chamou minha atenção. Mas quando ele a pegou em seus dedos ossudos e enfiou em sua boquinha sem sequer me olhar, senti que eu não suportaria mais nem um segundo de sofrimento. Finalmente saímos do trem, em uma cidade grande que imaginei ser Kyoto. Mas, algum tempo depois, outro trem entrou na estação e subimos nele. Esse nos levou a Kyoto. Ficou muito mais cheio do que o primeiro, de modo que tivemos de viajar em pé. Anoitecia quando chegamos e eu me sentia moída como uma pedra deve se sentir depois de uma cachoeira bater nela o dia inteiro. Pouco pude ver da cidade quando nos aproximamos da estação, mas, então, para meu espanto, percebi rapidamente telhados que chegavam até a base das colinas distantes. Jamais tinha imaginado uma cidade tão imensa. Até hoje, quando de dentro de um trem avisto ruas e edifícios, muitas vezes me lembro do terrível vazio e do medo que senti naquele estranho primeiro dia longe de casa. Naquela época, por volta de 1930, um bom número de riquixás ainda funcionava em Kyoto. Na verdade, havia tantos enfileirados diante da estação que imaginei que ninguém andava por aquela grande cidade a não ser de riquixá, e nada podia ser mais distante da verdade. Havia talvez 15 ou 20 inclinados para a frente, apoiados em seus varais, os condutores agachados ali perto, fumando ou comendo. Alguns deles até dormiam encolhidos ali mesmo na sujeira da rua. O senhor Beco nos conduziu outra vez pelos cotovelos, como se fôssemos um par de baldes que ele trouxesse do poço. Provavelmente pensava que eu fugiria se me soltasse um só momento, mas eu não teria fugido. Aonde quer que ele nos estivesse levando, preferia isso, a ser lançada sozinha naquela imensidão de ruas e edifícios, tão estranhos para mim quanto o fundo do mar. Subimos num riquixá com o senhor Beco, apertado entre nós duas no banco. Ele era muito mais ossudo debaixo daquele kimono do que eu tinha suspeitado. Quase caímos para trás quando o condutor ergueu os varais e o senhor Beco disse: Tominagacho Enguion. O condutor não respondeu nada, mas deu um puxão no rickshaw para que se movesse e partiu a trote. Depois de um quarteirão ou dois, juntei coragem e disse ao senhor Beco: Por favor, o senhor pode nos dizer aonde vamos? Achei que ele não responderia, mas um instante depois falou: Para a sua nova casa. Meus olhos se encheram de lágrimas. Escutei Satsu soluçando do outro lado do senhor Beco e estava quase soluçando também. Quando o senhor Beco subitamente a acertou e eu a ouvi expirar com força, mordi os lábios e parei de chorar tão depressa que acho que as próprias lágrimas se imobilizaram no caminho que faziam pelas minhas faces. Logo entramos numa avenida que parecia tão larga quanto a aldeia de Ioroido inteira. Quase não consegui ver o outro lado, por causa de todas aquelas pessoas, bicicletas, carros, caminhões
Eu nunca tinha visto um automóvel. Vira fotografias, mas me lembro de ter ficado surpresa de ver como pareciam bem cruéis, por eu estar tão assustada, como se sua finalidade fosse machucar pessoas em vez de ajudá-las. Todos os meus sentidos estavam sendo golpeados. Caminhões passavam trovejando tão perto que eu podia sentir o odor de borracha queimada dos pneus. Ouvi o guincho horrível. Então descobri se tratar de um bonde sobre trilhos no centro da avenida. Senti-me aterrorizada quando a noite começou a baixar ao nosso redor. Mas nada em minha vida me deixou tão atônita quanto ver pela primeira vez as luzes de uma cidade acendendo-se. Nunca vira eletricidade, exceto durante parte do nosso jantar na casa do senhor Tanaka. Janelas se iluminavam ao longo dos edifícios, andares acima e abaixo. As pessoas nas calçadas paravam em poças de brilho amarelo. Eu poderia enxergar até mesmo alfinetes nos cantos mais afastados da avenida. Dobramos em outra rua e pela primeira vez o teatro Minamisa, do outro lado de uma ponte à nossa frente. Seu telhado era tão imenso que pensei que fosse um palácio. Finalmente o rickshaw entrou numa alameda de casas de madeira. Do modo como estavam unidas, pareciam ter uma só fachada contínua, o que mais uma vez me deu a terrível sensação de estar perdida. Observei mulheres de kimono apressando-se pela ruazinha. Pareceram-me muito elegantes, embora mais tarde eu ficasse sabendo que eram quase todas criadas. Quando paramos diante de um umbral, o senhor Beco me mandou desembarcar. Desceu depois de mim e só então, como se o dia não tivesse sido ainda suficientemente difícil, aconteceu o pior de tudo. Quando o Satsu tentou descer também, o senhor Beco se virou e a empurrou, de volta com seu braço comprido. Fique aí, ordenou. Você vai para outro lugar. Olhei para Satsu e ela para mim. Talvez tenha sido a primeira vez que compreendemos inteiramente os sentimentos uma da outra, mas durou só um momento, pois em seguida meus olhos transbordaram de lágrimas e eu mal pude enxergar. Senti que o senhor Beco me arrastava para trás. Escutei vozes femininas e um tumulto. Eu estava quase me jogando na rua quando, de repente, Satsu ficou boquiaberta ao ver algo atrás de mim no umbral. Era uma entrada estreita, com um poço antigo de um lado e umas poucas plantas do outro. O senhor Beco me arrastara para ali e agora me botava de pé. Ali, no degrau da entrada, enfiando seus pés nas sandálias Zori envernizadas, estava uma mulher de extrema beleza, usando um kimono mais lindo do que qualquer coisa que eu já pudera imaginar. Eu ficara impressionada com o kimono usado pela jovem geisha dentuça na aldeia de Senzuru, do senhor Tanaka, mas o que eu via agora era de um azul água, com sinuciosas linhas marfim, imitando a corrente de um rio. Trutas de prata cintilante saltavam na corrente, e a superfície da água tinha círculos dourados, sempre que era tocada pelas tenras folhas verdes de uma árvore. Eu tinha certeza de que o traje fora tecido em seda pura, assim como o obi, bordado em verdes e amarelos pálidos. E não apenas sua roupa era extraordinária, seu rosto fora pintado com uma espécie de branco denso, como uma nuvem tocada pelo sol. Seu cabelo arrumado em coques tinha um brilho escuro como laca
e estava enfeitado de flores de seda com uma vareta, de onde tremulavam minúsculas tiras de prata quando ela se movia. Foi a primeira vez que vi Hatsumomo. Na época, ela era uma das geishas mais famosas do distrito de Gion. Embora naturalmente eu não soubesse disso naquele momento. Era uma mulher tipo Mignon. O topo de seu penteado não chegava acima do ombro do Senhor Beco. Fiquei tão admirada com sua aparência que esqueci minha educação. E ainda nem tinha modos muito bons naquela época, e a encarei. Ela sorria para mim, embora não fosse com bondade, e então disse: Senhor Beco, pode levar esse lixo para fora? Eu gostaria de poder sair. Não havia lixo na entrada. Era de mim que ela falava. O senhor Beco disse que achava que Hatsumomo tinha espaço suficiente para passar. Você pode não se importar de ficar perto dela, disse Hatsumomo, mas eu, quando vejo sujeira de um lado da rua, atravesso para o outro lado. De repente, apareceu atrás dela, no umbral, uma mulher mais velha, alta e nodosa, como um bambu. Não sei como é que as pessoas aguentam você, Hatsumomo-san, disse ela. Apesar disso, fez um gesto para o Sr. Beco me colocar de volta na rua, o que ele fez. Depois desceu para a entrada, andando de maneira muito desajeitada, pois um lado de seu quadril se projetava para fora e lhe dificultava caminhar, e foi até um pequeno armário na parede. Tirou dali algo que me pareceu um pedaço de sílex, junto com uma pedra retangular, como as que os pescadores usam para afiar suas facas. Depois parou atrás de Hatsumomo e golpeou a pedra com o sílex, fazendo saltar pequenos feixes de fagulhas nas costas de Hatsumomo. Não entendi nada. Mas, sabe, geishas são ainda mais supersticiosas do que pescadores. Uma geisha jamais sai para a noite sem que lhe façam fagulhas às costas para dar boa sorte. Depois disso, Hatsumomo se afastou com passinhos tão pequenos que parecia deslizar, com a bainha de seu kimono apenas ondulando um pouco. Naquele tempo eu não sabia que ela era uma geisha, pois estava mundos acima da criatura que eu vira em Senzuru semanas antes. Então supus que ela era alguma espécie de atriz. Todos a observamos enquanto se afastava flutuando. Depois o senhor Beco me entregou a mulher mais velha, na entrada. Subiu de novo no rickshaw com minha irmã, e o condutor ergueu os varais. Mas não os vi quando se afastavam, porque desabei na entrada em prantos. A mulher mais velha deve ter sentido pena de mim, porque por longo tempo fiquei ali deitada, soluçando na minha desgraça, e ninguém me tocou. Até ouvi quando fez calar-se uma criada que viera de dentro da casa falar com ela. Finalmente ajudou-me a me levantar e secou meu rosto com um lenço que tirou da manga de seu kimono cinza simples. Vamos, vamos, menininha. Não há motivo para se preocupar tanto. Ninguém aqui vai cozinhar você. Falava com o mesmo sotaque peculiar do senhor Beco e de Hatsumomo. Parecia tão diferente do japonês falado em minha aldeia que tive dificuldade em entender. Seja como for, eram as palavras mais bondosas que alguém me dissera em todo aquele dia. Decidi fazer o que ela me aconselhava. Disse-me que a chamasse de titia. Depois baixou os olhos sobre mim, direto no rosto, e falou numa voz gutural. Céus, que olhos espantosos! Você é mesmo uma menina adorável. Mamãe vai ficar encantada.
Pensei imediatamente que a mãe daquela mulher devia ser velhíssima, porque o cabelo de titia, amarrado firme atrás da cabeça, já era quase todo grisalho, com apenas algumas listras pretas. Titia me levou para dentro e chegamos a um corredor de terra batida que conduzia até um pátio nos fundos, passando entre duas estruturas. Uma era uma casa pequena, como a minha de Ioroidô, 2 cômodos com chão de terra batida. Vi depois que eram os alojamentos das criadas. Do outro lado do corredor, uma pequena casa elegante sobre um alicerce de pedras, que deixava embaixo um vão pelo qual um gato poderia rastejar. O corredor entre elas se abria para o céu escuro, dando-me a sensação de estar parada numa aldeia em miniatura, em vez de numa casa. Ainda mais porque eu podia ver várias outras pequenas casas de madeira no pátio que ficava na extremidade. Eu não sabia naquele tempo, mas isso é um tipo especial de moradia na seção de Kyoto onde estávamos. Os edifícios no pátio, embora dessem a impressão de ser outro grupo de minúsculas casas, eram apenas um pequeno galpão para alojar os banheiros e um armazém de 2 andares com uma escada externa. A construção inteira cabia numa área menor do que a casa de campo do Sr. Tanaka, e ali moravam apenas 8 pessoas, ou 9, agora que eu tinha chegado. Depois de assimilar o arranjo peculiar daquelas pequenas construções, percebi a elegância da casa principal. Em Ioroidô, as estruturas de madeira eram cinzentas, não marrons, e marcadas pela maresia, mas ali os assoalhos e vigas de madeira brilhavam na luz amarela das lâmpadas elétricas. Após o corredor da frente havia portas deslizantes, com telas de papel, bem como uma escada, que parecia subir na vertical. Uma dessas portas estava aberta, de modo que consegui ver uma caixa de madeira com um altar budista. Depois, vi que estes aposentos elegantes serviam para uso da família e também de Hatsumomo, embora, como eu viria a compreender, ela nem fosse da família. Quando membros da família queriam ir ao pátio, não passavam pelo corredor de terra batida, como as criadas. Tinham a sua própria rampa de madeira polida, que corria ao lado da casa. Havia até banheiros separados, um superior para a família, um inferior para os criados. Eu ainda viria a descobrir a maior parte destas coisas, embora em um dia ou 2 ficasse sabendo de tudo. Mas parei ali no corredor um longo tempo, imaginando que tipo de lugar seria aquele, sentindo muito medo. Titia desaparecera na cozinha e falava com alguém numa voz rouca. Finalmente alguém apareceu. Vi que era uma menina na minha idade, carregando um balde de madeira tão pesado de água que ela derramava metade no chão de terra. Seu corpo era magro, mas o rosto era gordinho, de um redondo quase perfeito, de modo que parecia um melão numa vara. No esforço de carregar o balde, sua língua saía da boca, feito o cabo do topo de uma abóbora. Como eu logo veria, era um hábito dela. Botava a língua para fora quando mexia a sua sopa de missô, ou servia arroz numa tigela, e até quando amarrava o nó de sua roupa. Seu rosto era realmente tão gordinho e macio, com aquela língua saindo feito um cabo de abóbora, que em poucos dias eu já lhe dera o apelido de abóbora, que todo mundo acabou usando, inclusive os seus clientes, muitos anos depois, quando ela se tornou uma geisha em Gion. Quando havia depositado o balde perto de mim, a abóbora recolheu a língua
e afastou uma madeixa de cabelo para trás da orelha, enquanto me fitava. Achei que ela diria alguma coisa, mas continuou apenas me encarando, como se tentasse decidir se iria ou não me morder. Parecia mesmo faminta. Por fim se inclinou e sussurrou para mim: "De onde você veio?" Achei que não ajudaria nada dizer que tinha vindo de Ioroidô, pois como seu sotaque era tão estrangeiro para mim quanto de todo mundo, tive certeza de que ela não reconheceria o nome da minha aldeia. Em vez disso, eu disse que acabara de chegar. Achei que nunca mais ia ver outra menina da minha idade, falou ela. Mas qual é o problema com os seus olhos? Nesse minuto, titia saiu da cozinha e enxotou a abóbora dali. Pegou o balde e um trapo de pano e me levou até o pátio. Ele era bonito, com musgos e um calçamento de pedras que levava a um depósito nos fundos. Mas o cheiro era horrível, porque ali ficavam os banheiros, no galpãozinho a um lado. Titia me mandou tirar a roupa. Tive medo de que ela pudesse fazer algo como a senhora mexe-mexe tinha feito, mas apenas despejou a água nos meus ombros e me esfregou toda com o pano. Depois me deu um traje que era apenas um algodão grosseiro, com um padrão simples, azul escuro, mas certamente mais elegante do que tudo o que eu já usara. Uma velha que depois vi ser a cozinheira veio pelo corredor com várias criadas idosas dar uma espiada em mim. Titia lhe disse que teriam muito tempo para me olhar outro dia e as mandou de volta para o lugar de onde tinham vindo. Agora, menininha, me escute, disse-me titia quando ficamos sozinhas. Eu ainda nem quero saber o seu nome. Mamãe e vovó não gostaram da última menina que veio e ela ficou aqui só um mês. Sou velha demais para aprender nomes novos, a não ser depois de decidirem que você vai ficar aqui. E o que vai acontecer se não me quiserem? Perguntei. Melhor para você que queiram. Senhora, eu posso perguntar que lugar é este? É uma okiá, contou ela, onde vivem as gueixas. Se trabalhar duro, você também vai ser uma gueixa quando crescer, mas não irá além da próxima semana, a não ser que me escute muito bem, porque mamãe e vovó vão descer as escadas em seguida para dar uma olhada em você. E é melhor que gostem do que virem. Sua tarefa é se curvar o mais baixo que puder e não olhe nos olhos delas. A mais velha, que chamamos vovó, nunca na vida gostou de ninguém, de modo que não se preocupe com o que ela disser. Se lhe fizer uma pergunta, não responda, pelo amor de Deus. Eu respondo por você. A que você deve tentar impressionar é mamãe. Não é mama, só se interessa por uma coisa. Não tive chance de descobrir que coisa era, pois ouvi um rangido da direção do hall de entrada e duas mulheres vieram, deslizando em direção à rampa de madeira. Não me atrevi a olhar para elas, mas o que pude ver pelo canto do olho me fez pensar em dois adoráveis pacotes de seda, flutuando numa correnteza. Num instante, estavam diante de mim sobre a rampa onde se baixar e ajeitar os kimonos sobre os joelhos. Umeko-san, berrou titia, pois esse era o nome da cozinheira. Traga chá para a vovó. Não quero chá, escutei uma mulher irritada dizer. Ora, vovó, disse uma voz mais rouca que pensei ser de mamãe. A senhora não precisa beber. Titia só quer cuidar para que a senhora se sinta bem. Ninguém com ossos como os meus pode sentir-se bem, grunhiu a velha.
Ouvia inspirar para dizer mais alguma coisa, mas titia a interrompeu. Esta é a nova menina, mamãe, disse ela e me deu um empurrãozinho, que considerei sinal para fazer a mesura. Ajoelhei-me e fiz uma mesura tão funda que consegui aspirar o ar bolorento que vinha de sob os alicerces. Então, voltei a ouvir a voz de mamãe. Levante-se e chegue mais perto. Quero dar uma olhada em você. Estou certa de que ela ia dizer mais alguma coisa para mim, depois que eu me aproximei dela, mas em vez disso tirou do seu obi um cachimbo com fornilho de metal e um longo cabo de bambu. Colocou-o a seu lado no assoalho e puxou do bolso de sua manga uma bolsinha de seda, num cordão, da qual tirou uma grande pitada de tabaco. Ajeitou o tabaco com o dedo mínimo, manchado da cor laranja de batata doce assada. Depois botou o cachimbo na boca e o acendeu com o fósforo de uma minúscula caixa de metal. Então, pela primeira vez, me olhou direito, baforando em seu cachimbo enquanto a velha a seu lado suspirava. Eu senti que não devia olhar mamãe diretamente. Mas tive a impressão de que a fumaça emanava de seu rosto como o vapor de uma rachadura na terra. Estava tão curiosa com ela que meus olhos assumiram vida própria e começaram a espiar. Quanto mais eu via dela, mais fascinada ficava. Seu kimono era amarelo, com ramos de salgueiro cheios de adoráveis folhas verdes e laranja. Era feito de gaze de seda, delicada como uma teia de aranha. Seu obi me deixou espantadíssima. Também era de uma linda textura de gaze, mas de aparência mais pesada, em marrom e castanho avermelhado, com fios de ouro entremeados. Quanto mais olhava sua roupa, menos eu me dava conta de estar parada num corredor de terra batida, e nem pensava onde estaria minha irmã, e minha mãe, e meu pai, e no que seria de mim. Cada detalhe do kimono desta mulher bastava para me fazer esquecer de mim mesma. E então tive um rude choque, pois acima da gola do elegante kimono estava um rosto que combinava tão pouco com a roupa, como se eu tivesse estado apalpando o corpo de um gato e descobrisse que a criatura tinha a cabeça de bulldog. Era uma mulher horrenda, embora muito mais moça do que titia, o que eu não esperava. Na verdade, mamãe era a irmã mais jovem de titia, embora se chamassem uma a outra de mãe e tia, assim como todos na Okiá faziam. Na verdade, não eram realmente irmãs como Satissu e eu. Não tinham nascido na mesma família, mas vovó adotara as duas. Fiquei tão ofuscada ali parada com tantos pensamentos em minha cabeça que acabei fazendo exatamente aquilo que titia me dissera para não fazer. Olhei direto nos olhos de mamãe. Quando fiz isso, ela tirou o cachimbo da boca e seu queixo caiu, como a portinhola de um alçapão. Embora eu soubesse que deveria a qualquer custo olhar de novo para baixo, seus estranhos olhos me chocaram tanto em sua feiura que não consegui deixar de olhar fixamente para eles. Em vez de serem brancos e claros, tinham um horroroso tom amarelo, fazendo-me pensar num vaso em que alguém acabasse de urinar. Eram delimitados por pálpebras vermelhas em que se aninhava uma nuvem úmida e ao redor deles pele murcha. Baixei os olhos até sua boca, que continuava aberta. As cores de seu rosto eram todas misturadas. A beira de seus olhos era vermelha, como carne crua, e suas gengivas e língua eram cinzentas. Para tornar
tudo ainda pior, cada um de seus dentes inferiores parecia ancorar-se numa pequena poça de sangue nas gengivas. Era por causa de alguma deficiência na dieta de mamãe nos últimos anos, conforme soube mais tarde. Porém, olhando para ela, não pude evitar sentir que ela era como uma árvore que começava a perder as folhas. Fiquei tão chocada que devo ter dado um passo atrás ou inspirado forte. Ou, de algum modo, lhe dei uma noção do que sentia, pois imediatamente ela me disse naquela sua voz enrouquecida: "O que está olhando?" "Sinto muito, senhora, eu estava olhando o seu kimono", disse eu. "Nunca vi nada assim." Deve ter sido a resposta certa, se é que havia resposta certa, porque ela deu uma espécie de risada, embora soasse como tosse. "Então você gostou, hein?" disse, continuando a tossir ou rir. Eu não sabia. "Tem ideia de quanto ele custou?" "Não, senhora. Mais do que você, com certeza." Nisso, apareceu a criada com o chá. Enquanto o serviam, aproveitei para dar uma rápida olhada em vovó. Se mamãe era um tanto gorducha, com dedos grossos e pescoço gordo, vovó era velha e enrugada. Tinha no mínimo a idade do meu pai, mas parecia ter passado seus anos sendo cozida num estado de malignidade concentrada. Seu cabelo grisalho me fez pensar em um novelo de fios prateados, pois se podia ver direto o crânio. E mesmo o crânio parecia mal, por causa de lugares onde a pele estava vermelha ou marrom da idade. Ela não franzia exatamente as sobrancelhas, mas sua boca assumia ao natural aquela postura de amor. Ela inspirou longamente, preparando-se para falar. Depois, quando expirou de novo, murmurou: "Eu não disse que não queria chá?" Então suspirou, balançou a cabeça e me disse: "Que idade você tem, menininha?" "Ela é do ano do macaco", respondeu titia em meu lugar. "Aquela cozinheira idiota é do macaco", disse vovó. 9 anos, disse mamãe. "O que acha dela, titia?" Titia se postou à minha frente e botou minha cabeça para trás para encarar meu rosto. "Ela tem bastante água." "Olhos lindos", disse mamãe. "Vovó, viu os olhos dela?" "Para mim parece uma idiota", disse vovó. "E não precisamos de mais um macaco." "Tenho certeza de que a senhora tem razão, vovó", disse titia. "Provavelmente ela é bem como a senhora disse, mas me parece uma menina bem inteligente, adaptável. Pode-se ver isso pelo formato das orelhas. Com tanta água em sua personalidade", disse mamãe, "ela provavelmente saberá farejar fogo antes mesmo que ele comece. Não seria bom, vovó? Não terá mais de se preocupar com o nosso depósito pegando fogo, com todos os nossos kimonos lá dentro." Como eu aprenderia mais tarde, vovó tinha mais medo de fogo do que a cerveja tem medo de um velho sedento. "Seja como for, é bem bonitinha, não acha?" acrescentou mamãe. "Já temos meninas bonitas demais em Guion", disse vovó. "O que precisamos é de uma menina esperta, não bonita. Aquela Hatsumomo era bonita quando chegou aqui. Veja só que idiota é." Depois disso, vovó se pôs de pé com a ajuda de titi e voltou pela rampa de madeira. Embora eu deva dizer que, apesar do andar desajeitado de titia, por causa de um lado de seu quadril movendo-se diferente do outro, não era óbvio qual das duas mulheres andava com mais dificuldade. Logo ouvi o som de uma porta no hall de entrada, deslizando para se abrir e depois fechar de novo, e titia voltou. "Menininha, você tem piolhos?"
perguntou mamãe. Não, respondi. Vai ter de aprender a falar com mais educação. Titia, seja bondosa e apare o cabelo dela, só para termos certeza. Titia chamou uma criada e pediu tesouras. Bem, menininha, disse mamãe, agora você está em Kyoto. Vai ter de aprender a se portar ou vai levar uma surra. E é vovó quem bate. De modo que você vai lamentar isso. Meu conselho é: trabalhe muito e nunca saia da Okiá sem licença. Faça o que lhe mandarem. Não dê trabalho. E em 2 ou 3 meses, quem sabe poderá começar a aprender as artes de uma geisha. Eu não a trouxe para cá para ser criada. Se for assim, eu a botarei na rua. Mamãe baforava no seu cachimbo e me olhava fixamente. Não me atrevi a fazer nenhum movimento até ela me dizer o que fizesse. Imaginei se minha irmã estaria parada diante de outra mulher cruel em outra casa, em alguma parte daquela cidade medonha. E tive uma súbita visão de minha pobre mãe, doente, apoiada num cotovelo em seu futon, olhando em torno para ver aonde teríamos ido. Não quis que mamãe me visse chorando, mas as lágrimas inundaram meus olhos antes que eu pudesse pensar em como as interromperia. Com minha visão enevoada, o quimono amarelo de mamãe ficou cada vez mais suave, até parecer cintilante. Então, ela soprou uma baforada de sua fumaça e ele desapareceu por completo.